E aí, beleza? Há muito tempo na Terra-média, a cidade de Dale ficava em frente ao reino de Erebor, governado pelo rei Tror. Este reino ficava sob a Montanha Solitária, onde os anões podiam minerar grandes quantidades de joias e ouro. Um dia, eles encontraram uma gema muito rara chamada Pedra Arken, e Tror proclamou que ela seria a joia do rei. Todos prestavam homenagem, incluindo o rei Thranduil. Isso fez com que Tror fosse lentamente consumido pela ganância e levado à loucura. Algum tempo depois, o dragão Smaug atacou Dale, matando milhares de pessoas e derrubando todos os edifícios com seu fogo poderoso. Aqueles que conseguiam fugir das chamas do dragão ainda eram mortos pelas estruturas em queda, deixando poucos sobreviventes. O principal interesse de Smaug era o ouro dos anões, então ele atacou Erebor em seguida. O neto do rei Thorin reuniu as tropas e eles correram para o portão da frente, enquanto Tror pegava a Pedra Arken para esconder. No entanto, os anões nada podiam fazer contra o poder de Smaug, que irrompeu pelo portão com fogo aberto. Logo, Smaug tomou a sala do tesouro e o tremor fez Tror derrubar a Pedra Arken, que se perdeu no ouro. Tror queria ir atrás dela, mas Thorin o puxou para longe de outro ataque de Smaug. Erebor estava perdido e os anões foram forçados a fugir. Na saída, eles encontraram Thranduil e seu exército de elfos. Então Thorin pediu ajuda, mas Thranduil o ignorou. Depois disso, ele trabalhou em aldeias de homens para sobreviver, mas nunca esqueceu o que aconteceu. Muitos anos depois, um hobbit chamado Bilbo vive uma vida tranquila no condado. Um dia, ele é abordado pelo mago Gandalf, que diz estar procurando alguém para compartilhar uma aventura. Bilbo se lembra dos fogos de artifício que Gandalf costumava fazer durante as festas de um vizinho, mas não está interessado em aventuras e corre para se esconder em sua casa. Gandalf ainda desenha uma runa na porta de Bilbo. Naquela noite, Bilbo está pronto para jantar tranquilamente quando alguém aparece em sua porta. É um anão que entra e começa a comer seu jantar. Logo, outro anão também aparece, seguido por um par de gêmeos. No final, Gandalf chega com um grupo inteiro de anões que tomam conta da casa de Bilbo e comem tudo na despensa. Bilbo está preocupado com a possível destruição de todos os seus talheres e pratos, mas os anões lavam tudo quando terminam. Nesse momento, Thorin chega e estranhamente chama Bilbo de ladrão. Enquanto come, conta aos outros que realizou uma reunião com os outros senhores anões, mas eles se recusaram a se juntar à sua missão. Gandalf traz um mapa da Montanha Solitária e os anões explicam que Smaug não é visto há 60 anos, então eles querem reivindicar sua terra. O pai de Thorin deu a Gandalf uma chave para uma porta escondida mencionada no mapa, o que significa que eles têm uma chance de entrar furtivamente, mas precisam decifrar o texto estranho. Um ladrão também é necessário e Bilbo percebe que Gandalf disse aos anões que ele é um. Ele nega e os anões também ficam céticos. Então Gandalf usa sua grande presença para calar a boca de todos. O mago aponta que, graças aos seus pés leves, os hobbits podem passar despercebidos, além de Smaug não reconhecer o cheiro. Os anões confiam em Gandalf e entregam a Bilbo um contrato, apenas para ele desmaiar ao ler sobre todas as possíveis situações de morte. Depois que ele se recupera, Gandalf o lembra de que há mais na vida do que pratos e toalhinhas, mas Bilbo ainda recusa. Na manhã seguinte, Bilbo encontra os anões longe e sua casa limpa. O contrato ainda está na mesa, então ele o pega e corre para fora de casa, anunciando aos vizinhos que vai em uma aventura. Felizmente, ele consegue alcançar os anões fora do condado e é imediatamente colocado em um pônei. Após muitas horas cavalgando, o grupo acampa para a noite. Bilbo não consegue dormir porque alguns anões roncam, então um deles conta uma história. Depois que os anões deixaram a Montanha Solitária, o rei Tror tentou reivindicar o antigo reino anão de Moria. No entanto, o lugar já havia sido invadido por orcs liderados por Azog. Uma batalha feroz ocorreu, e enquanto os anões faziam o melhor para enfrentar os orcs, Azog decapitou Tror, o pai de Thorin. O príncipe desapareceu durante a batalha, e os anões pensaram que perderiam
seguiam sem um líder, mas Thorin interveio. Azog o desarmou rapidamente. Então Thorin agarrou um galho de carvalho para usar como escudo. Depois de parar todos os ataques de Azog com o galho, Thorin conseguiu recuperar uma espada e cortou o braço de Azog. Então ele liderou os anões em um contra-ataque mais forte que os ajudou a vencer a batalha. Infelizmente, eles perderam muitos guerreiros no processo e não conseguiram tirar os orcs de Moria. Thorin acha que Azog está morto, mas o contador de histórias e Gandalf não concordam. Não muito longe do acampamento, um grupo de orcs espiona o grupo de Bilbo. Enquanto isso, o mago Radagast está em pânico em sua floresta porque encontrou uma doença estranha infectando tanto as plantas quanto a vida selvagem. Ele leva um ouriço doente para sua casa, mas nenhum de seus truques ou remédios o cura, o que faz Radagast perceber que magia negra está causando isso. O ouriço morre enquanto sombras negras cercam a casa, mas Radagast corre para colocar um frasco na boca do bichinho e usa um feitiço para remover a escuridão. Assim que as sombras desaparecem e o ouriço melhora, Radagast verifica o lado de fora e descobre que aranhas gigantes invadiram a floresta. Um pássaro o informa que essa escuridão vem de uma velha fortaleza, então Radagast vai para lá em seu trenó. Muitos dias depois, os anões param para descansar perto das ruínas de uma fazenda, o que deixa Gandalf desconfiado. Ele acha que deveriam ir para o vale, mas Thorin se recusa a chegar perto de elfos, então Gandalf, irritado, sai por um tempo. Naquela noite, Bilbo e os gêmeos descobrem que 2 pôneis desapareceram. Eles também notam que algo grande arrancou algumas árvores. De repente, eles veem uma luz próxima e se escondem rapidamente ao descobrirem que trolls da montanha estão levando seus pôneis. Os gêmeos enviam Bilbo para o resgate, então o hobbit se esgueira cuidadosamente enquanto os trolls discutem e preparam o jantar. Quando chega aos pôneis, ele não consegue desfazer as cordas, então tenta roubar a faca do troll. Infelizmente, o troll pega seu lenço e agarra Bilbo ao mesmo tempo, assoando o nariz todo nele. Assim que o troll nota Bilbo, se assusta e o solta. Bilbo tenta fugir, mas os trolls o cercam e o pegam. Nesse momento, os anões correm e começam a lutar contra os trolls, usando seu trabalho em equipe para derrubar um deles. Essa distração permite que Bilbo pegue a faca e corte as cordas, para que os pôneis escapem. Infelizmente, os trolls ouvem e capturam Bilbo imediatamente, ameaçando matá-lo se os anões não se renderem. O grupo larga suas armas e logo são amarrados para serem cozidos. Nesse momento, Bilbo nota Gandalf correndo por perto. Então começa a distrair os trolls, discutindo as melhores maneiras de cozinhar anões e até dizendo que eles têm parasitas. Os trolls discutem sobre o que fazer até que Gandalf aparece e quebra uma rocha para permitir que a luz do sol atinja os trolls. Isso faz com que eles se transformem rapidamente em pedra. Depois de libertar os anões, Gandalf fica preocupado, porque orcs geralmente não vêm tão ao sul. Então o grupo vasculha a caverna dos trolls e encontra muito tesouro junto com algumas espadas élficas. Enquanto os anões enterram o tesouro para mais tarde, Gandalf encontra uma lâmina mais curta e a dá a Bilbo, explicando que ela brilhará em azul quando orcs ou goblins estiverem por perto. De repente, eles ouvem um barulho e todos se preparam para lutar. Mas é apenas Radagast. Ele conta a Gandalf o que aconteceu na floresta e como explorou a fortaleza, que não está mais abandonada. Quando vasculhou a área, sentiu um poder muito sombrio que podia invocar os espíritos dos mortos. Um espírito apareceu ao redor de Radagast e tentou matá-lo, então ele teve que lutar e fazê-lo desaparecer com seu cajado. Então ele viu um misterioso necromante escondido nas sombras. Então Radagast fugiu em pânico enquanto escapava de morcegos assustadores. Para provar a história, ele dá a Gandalf a lâmina usada pelo espírito. O momento é interrompido pelo ataque de criaturas semelhantes a lobos conhecidas como wargs. Os anões derrubam rapidamente as 2 bestas, mas também apontam que eram wargs batedores enviados por orcs. Radagast se voluntaria como distração e sobe em seu trenó, afastando-se em grande velocidade, para que os orcs montados em wargs comecem a segui-lo. Assim que o caminho está livre, o grupo de Gandalf começa a correr a pé porque os pôneis se foram. Eles têm que ter cuidado para se esconder atrás das rochas, para que os orcs não os vejam enquanto continuam a perseguir Radagast. Um dos orcs consegue cheirar os anões e começa a procurá-los. Então os anões atiram uma flecha para derrubar o
Warg. Então eles cercam o orc para matá-lo com seus machados. Os gritos do orc moribundo ecoam na área. Então os outros esquecem Radagast e seguem o barulho. Gandalf guia o grupo pelo vale o mais rápido possível. No entanto, os orcs são mais rápidos e logo os cercam. Os anões se preparam para lutar, mas naquele momento, Gandalf revela um túnel escondido sob uma grande pedra. O grupo corre imediatamente para o túnel e os orcs tentam segui-los, apenas para um monte de elfos aparecer e matar rapidamente todas as bestas em segundos. Um corpo de orc cai no túnel e Thorin reconhece a flecha como élfica, o que o irrita. O grupo continua a seguir o túnel que os leva direto para o estado élfico de Valfenda. Thorin, frustrado, acusa Gandalf de ter planejado isso o tempo todo. O mago ainda força o grupo a avançar para a entrada do palácio, onde são cercados pelos elfos que retornam e pelo Lord Elrond, que também acha estranho que orcs cheguem a esta área. Elrond recebe Thorin sem maldade e convida a todos para jantar. Depois que todos estão bem alimentados, Gandalf força o teimoso Thorin a mostrar o mapa a Elrond, que revela que ele usa runas da lua. Elas só podem ser lidas pela mesma lua do dia em que foram escritas, o que felizmente está acontecendo agora. Elrond leva o mapa para fora e deixa a luz da lua brilhar sobre ele, fazendo com que palavras apareçam. Diz que a última luz do dia de Durin brilhará na Pedra Cinza para revelar uma fechadura. Elrond percebe que os anões querem entrar na montanha e diz que é uma péssima ideia. Enquanto isso, alguns orcs conseguiram escapar e relatar a Azog que afinal ainda está vivo. Ouvindo sobre o fracasso de sua tropa, ele mata o orc e envia os outros para espalhar a palavra. Há uma recompensa pelas cabeças dos anões. De volta a Gandalf, Elrond o leva para ver Lady Galadriel e o mago Saruman, que estão preocupados com as possíveis consequências da missão de Thorin. Gandalf explica que a escuridão está crescendo e seria melhor matar Smaug agora, antes que ele se junte ao inimigo. Ele menciona os orcs e trolls, mas Elrond e Saruman não acham que isso seja prova suficiente de qualquer escuridão retornando. Galadriel sente algo e telepaticamente pede a Gandalf que revele. Então ele traz a espada do espírito para provar a história de Radagast. Galadriel e Elrond ficam aterrorizados, no entanto, Saruman descarta como uma espada comum e está mais preocupado com o plano dos anões. Nesse momento, um elfo entra para anunciar que os anões se foram, o que Gandalf lhes disse para fazer com antecedência. Nos dias seguintes, os anões atravessam o vale e escalam as montanhas sombrias. Ao cruzarem a passagem alta, são atingidos por uma chuva forte e Bilbo escorrega, mas os anões os salvam bem a tempo. Eles tentam procurar abrigo quando de repente uma enorme rocha voa acima deles e bate contra a montanha. Então eles notam que há dois gigantes de pedra jogando pedras um no outro, o que está causando muitos danos à área. De repente, o chão se abre e o grupo é dividido em dois, revelando que estão de pé nos joelhos de outro gigante, que imediatamente leva uma cabeçada. Os três gigantes lutam entre si, enquanto o grupo faz o possível para se segurar. Mas quando dois joelhos batem juntos, metade dos anões pensa que a outra metade foi esmagada ou caiu para a morte. Felizmente, eles se protegeram bem a tempo, embora Bilbo esteja mal se segurando na borda. Os outros o puxam para cima e Thorin quase cai também ao ajudá-lo. Depois que ele é puxado para cima, Thorin diz que Bilbo deveria ter ficado em casa porque tem sido inútil. Enquanto Azog e seus orcs rastreiam o cheiro do grupo, os anões entram em uma caverna para passar a noite. Quando todos estão dormindo, Bilbo decide que já cansou e tenta ir embora. Quando um anão tenta impedi-lo, Bilbo retruca, sem saber que Thorin está ouvindo tudo. Bilbo se prepara para sair, mas naquele momento sua espada começa a brilhar em azul. De repente, o chão se abre e o grupo cai pelo buraco, revelando que esta caverna é na verdade uma armadilha montada pelos goblins. Depois de cair por vários minutos, o grupo pousa em uma estrutura de metal e rapidamente é cercado por goblins. Os anões tentam se defender, mas as criaturas os superam em número e os arrastam. No caos, os goblins não notam Bilbo, que se agacha e é deixado para trás. Com sua espada brilhante em punho, ele vasculha a área e um goblin pula nele. Então Bilbo faz o possível para se defender com sua falta de treinamento adequado.
O Goblin o surpreende por trás e o morde, então Bilbo empurra e ambos acabam caindo em um abismo. Enquanto isso, os anões são levados para ver o Rei Goblin, que diz ao seu servo para enviar uma mensagem a Azog. No fundo do abismo, Bilbo acorda e observa um ser estranho, conhecido como Gollum, pular no Goblin. Enquanto lutam, Gollum acidentalmente deixa cair um anel. Ele eventualmente nocauteia o Goblin e o leva para comê-lo. Então Bilbo sai do esconderijo e recupera sua espada. Ele também pega o anel. Ele segue o barulho da voz de Gollum e sua espada para de brilhar quando Gollum mata o Goblin. Gollum ainda ouve Bilbo e aparece na frente dele, mas recua quando Bilbo o ameaça com a espada. Enquanto ele continua falando consigo mesmo sobre comer um hobbit, Bilbo pede uma saída. Ele jura que não está jogando nenhum jogo. Mas Gollum fica animado de qualquer maneira, então compartilha uma charada que Bilbo responde facilmente. Vendo uma oportunidade, Bilbo oferece um acordo. Eles jogarão um jogo de charadas. Se Bilbo vencer, Gollum tem que mostrar a saída. Se Gollum vencer, ele come Bilbo. Eles começam a trocar charadas tradicionais e ambos respondem corretamente, embora às vezes demore um pouco para obter a resposta. Gollum está ficando frustrado e pega uma pedra pronto para atacar se necessário. De repente, Bilbo pergunta o que tem no bolso dele e Gollum oferece respostas diferentes, mas não consegue adivinhar e Bilbo anuncia que venceu. Furioso, ele se prepara para atacar. No entanto, perde a cabeça quando percebe que está sem o anel. Ele vasculha a área até perceber que Bilbo o tem e joga uma pedra nele. Bilbo corre pelos túneis para escapar enquanto Gollum o persegue. Quando Bilbo tenta escapar por uma fenda estreita, acaba ficando preso. Após alguma luta, os botões de seu colete caem e Bilbo consegue se mover, caindo de costas. O movimento faz o anel voar e ele pousa no dedo de Bilbo, tornando-o invisível. Quando Gollum também cruza a passagem estreita, não consegue mais encontrar Bilbo. Na caverna principal, os goblins encontram a espada de Thorin e ficam enojados porque é a lendária fendedora de goblins que matou milhares de goblins no passado. Eles decidem não esperar por Azog e matar os anões agora. Uma luta começa e Thorin é imobilizado, mas quando estão prestes a cortar sua cabeça, uma luz muito brilhante brilha na caverna e joga todos os goblins longe. É Gandalf que diz aos anões para pegarem suas armas e lutarem. Ele também se junta à batalha e decapita um inimigo. Logo, toneladas de goblins estão sendo mortos ou jogados da plataforma, incluindo o próprio rei. Assim que há uma abertura, Gandalf e os anões escapam correndo pelas pontes. Com um grande bastão, eles empurram os goblins que tentam bloquear seu caminho, enquanto outros são apenas feridos com espadas. Quando um monte de goblins tenta alcançá-los pulando em cordas, os anões cortam uma das pontes para fazê-la cair sobre eles. Eles também usam uma escada para empurrar mais goblins e cruzar um buraco na ponte. Uma das pontes está balançando de um lado para o outro, então eles têm que dar um salto perigoso para chegar ao outro lado. Enquanto continuam correndo, Gandalf usa sua magia para fazer uma pedra cair, e os anões a empurram para esmagar os goblins à frente deles. De repente, o Rei Goblin irrompe através de uma ponte e faz grandes ameaças, apenas para Gandalf matá-lo com apenas alguns golpes de sua espada. O rei cai e a ponte quebra, deslizando caverna abaixo com todo o grupo em cima dela. Eles pousam no fundo de um túnel e o corpo do rei cai em cima deles. Percebendo uma enorme horda de goblins chegando, Gandalf rapidamente faz os anões pegarem o túnel para fugir. Enquanto caminham, são vistos por Bilbo, mas o grupo não o vê de volta porque ele ainda está invisível. Gollum se esconde atrás de uma pedra e Bilbo considera matá-lo, mas sente pena dele e, em vez disso, pula sobre ele para escapar. Enquanto isso, Gandalf e os anões deixam a caverna e chegam a um local seguro na floresta. Eles finalmente notam que Bilbo não está por perto e Thorin o acusa de tê-los abandonado, o que é ouvido por ele quando chega. Determinado a provar seu valor, Bilbo tira o anel e aparece na frente deles. Ele admite que sente falta de sua casa, mas a coisa realmente ruim é que os anões não têm uma e ele quer ajudá-los a recuperá-la. Nesse momento, eles ouvem uivos que anunciam a chegada de Azog e wargs. O grupo começa a correr e um warg ataca Bilbo, mas ele rapidamente usa sua espada para esfaquear a besta na cabeça. Mas alguns wargs logo seguem e os anões os matam o mais rápido possível. Então continuam correndo
correndo apenas para se encontrarem à beira de um penhasco, então não tem escolha a não ser subir nas árvores para evitar os wargs que se aproximam. Gandalf vê uma borboleta e a envia com uma mensagem especial. Azog e seus orcs chegam e ordenam que os wargs tirem os anões das árvores. Eles começam a pular como loucos, sacudindo as árvores e quebrando os galhos. Logo, as árvores começam a cair. Então, o grupo começa a pular de árvore em árvore até que estejam todos juntos na última que restou de pé. Para ganhar tempo, Gandalf acende um monte de pinhas e eles começam a jogá-las nos wargs para mantê-los afastados. Infelizmente, a árvore cai de qualquer maneira e o grupo fica pendurado na borda. Thorin decide lutar contra Azog, que rapidamente o derruba com apenas alguns golpes. Então, seu warg morde Thorin antes de jogá-lo longe. Outro orc se prepara para decapitá-lo, mas de repente Bilbo o derruba e o mata com sua espada enquanto Thorin cai inconsciente. Quando os outros orcs se preparam para atacar Bilbo, alguns dos anões correm para lutar também. Uma batalha feroz começa, no entanto, há muitos orcs e os anões não têm chance. Nesse momento, a borboleta retorna com as águias, que salvam 2 anões logo quando estão caindo. Então as águias atacam o inimigo, jogando-os do penhasco e derrubando mais árvores. Quando há uma abertura, elas pegam todos os anões, Gandalf e Bilbo, e voam com eles para a segurança. Algumas horas depois, as águias deixam todos em uma área perto da Montanha Solitária. Gandalf usa sua magia para acordar Thorin, que imediatamente abraça Bilbo ao admitir que estava errado sobre ele. Enquanto o grupo se prepara para continuar viajando, Smaug acorda sob todo o ouro. Terminando assim, O Hobbit, uma jornada inesperada, filme de aventura e fantasia de 2012. E eu espero você no próximo vídeo.